Mulher fica exausta após 3 horas com gorila. Você não tem noção do quanto essa história pode te fazer ter uma outra visão de mundo. Muitos acharão um absurdo, outros tirarão uma lição de vida. Antes de continuarmos, de qual estado você está falando? Já se inscreve no canal para não perder nada dessa história. O sol brilhava intensamente no Parque Nacional da Serra da Canastra, e o canto dos pássaros ecoava pelo ar fresco da manhã. Lisandra respirava fundo, sentindo a mistura de ansiedade e excitação. Era o dia de sua pesquisa sobre gorilas, um momento que ela aguardava com grande expectativa. Como será encontrar Ícaro? Pensava, seu coração acelerando com a imagem do imponente macho dominante que ela tanto admirava. À medida que se aproximava da área onde o grupo se reunia, Lisandra sentiu um frio na barriga. Por que a natureza tinha esse poder sobre ela? O que faria se Ícaro finalmente a encarasse? Com cada passo, a ansiedade crescia, mas também a determinação de entender melhor aqueles seres magníficos. Finalmente ela avistou o grupo. Os gorilas estavam dispersos, mas o olhar de Lisandra buscava um único ser. E lá estava Ícaro, majestoso e forte, observando-a do outro lado da clareira. O momento parecia congelar. Seus olhos se encontraram e uma conexão silenciosa se formou entre eles, como se ambos compartilhassem um segredo. O que ele pensará? De mim? Ela se perguntava, intrigada pela intensidade daquele instante. Lisandra decidiu observar em silêncio, sentindo que perturbar aquele momento poderia quebrar algo delicado. Ela se perguntava sobre as emoções que Ícaro e os outros gorilas poderiam sentir. Será que eles conhecem a amizade, a tristeza ou a alegria? Refletiu enquanto seu olhar se perdia na beleza do grupo. A vida selvagem diante dela parecia tão rica e complexa, e a curiosidade a consumia. O que mais ela poderia aprender sobre aqueles seres tão próximos e, ao mesmo tempo, tão distantes? Enquanto Lisandra observava Ícaro e os outros gorilas, seu olhar se fixou nas interações entre eles. O macho dominante se movia com graça e segurança, mostrando sua força, mas também sua ternura. Ele se inclinava para os jovens gorilas, protegendo-os e brincando com eles. Lisandra notou como Ícaro era cuidadoso, sempre atento a cada movimento dos filhotes, e isso despertou nela um profundo respeito. Como um ser tão forte pode ser tão gentil? Pensou, admirando a complexa dinâmica social do grupo. A beleza da cena a envolvia, mas também a fazia sentir-se cansada. Depois de horas de observação, Lisandra começou a perceber a exaustão em seu corpo. O calor do sol e a necessidade de se manter atenta às sutilezas da vida animal a deixavam esgotada. No entanto, a intensidade da vida ao seu redor a mantinha viva. Essa é a verdadeira essência da natureza, refletiu, enquanto se deixava levar pela harmonia e pelo caos daquele momento. Em meio à observação, Lisandra começou a pensar mais profundamente sobre seu papel como pesquisadora. Ela se questionava sobre a responsabilidade que tinha em relação àqueles animais. Qual é o nosso lugar na natureza? Indagou-se ponderando sobre a relação entre humanos e gorilas. A ideia de que os seres humanos têm um impacto direto na vida selvagem a inquietava. Enquanto observava a conexão entre Ícaro e seu grupo, Lisandra se sentiu compelida a entender melhor essa interdependência. Assim, a manhã avançava e Lisandra se deixava levar pela beleza e pela complexidade da vida selvagem. A cada minuto, ela sentia que sua pesquisa ia além do simples estudo dos gorilas. Era uma jornada de autodescoberta, onde cada interação revelava algo novo sobre a vida e sobre si mesma. Enquanto Lisandra continuava a observar a dinâmica do grupo, um momento inesperado surgiu. Tico, um jovem gorila, aproximou-se de Ícaro com uma atitude desafiadora. A tensão no ar era palpável. Lisandra sentiu seu coração acelerar ao perceber que um conflito estava prestes a acontecer. Ícaro, o macho dominante, olhou para Tico com um olhar que misturava surpresa e advertência. A curiosidade científica de Lisandra se misturava com um medo crescente. Ela queria entender, mas também se preocupava com o bem-estar dos gorilas. A luta que se seguiu foi intensa. Ícaro avançou em direção a Tico,
que se manteve firme, desafiando o líder. Lisandra sentiu sua respiração ficar presa na garganta. Ela sabia que sua presença poderia estar afetando o comportamento dos animais, e isso a deixou angustiada. Devo interferir ou devo apenas observar? Pensou, lutando com sua ética como pesquisadora. Enquanto o confronto acontecia, Lisandra percebeu que estava mais envolvida emocionalmente do que esperava. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, e ela ficou surpresa com a profundidade de seus sentimentos. A luta entre Ícaro e Tico não era apenas uma demonstração de poder, era um reflexo da complexidade da vida selvagem. Lisandra sentiu que sua compreensão sobre os gorilas mudava a cada momento. O desfecho do confronto foi marcado por um silêncio pesado. Ícaro, após um breve momento de tensão, recuou. Tico, por sua vez, olhou para Ícaro com uma mistura de respeito e medo. Lisandra, ainda em choque, percebeu que estava diante de uma lição valiosa sobre a vida animal e seus desafios. A experiência a fez reconsiderar tudo o que achava que sabia sobre a natureza e sua luta interna, sobre ser apenas uma observadora. Após o intenso confronto entre Ícaro e Tico, Lisandra ficou imersa em seus pensamentos. O dilema emocional que enfrentava a fez refletir sobre suas convicções. Ela percebeu que sua conexão com os gorilas ia além da pesquisa científica. Era uma ligação profunda com a vida selvagem. Ao observar Ícaro, sentiu que ele também compreendia sua luta interna. Havia algo naquele olhar do grande macho que parecia dizer: eu também sou parte dessa complexidade. Quando chegou o momento de se despedir do grupo de gorilas, Lisandra sentiu um aperto no coração. Cada um deles, especialmente Ícaro, havia deixado uma marca em sua alma. Ela se lembrou de como, em poucos dias, sua visão sobre a vida animal mudou completamente. Não era mais apenas sobre comportamento ou dados, era sobre empatia e respeito. A pesquisa, que começou como um estudo sobre gorilas, agora se transformava em uma jornada de autoconhecimento. Lisandra entendia que cada observação a levava a uma nova descoberta sobre si mesma e suas emoções. A beleza da vida selvagem a inspirava a ser uma pessoa melhor, mais consciente de suas ações e de seu papel na natureza. Ao deixar o parque, uma sensação de realização e crescimento pessoal a envolveu. Lisandra sabia que não poderia mudar o mundo sozinha, mas estava determinada a levar consigo a importância da empatia. Essa experiência a ensinou que, para entender os animais, era preciso sentir, respeitar e valorizar a vida em todas as suas formas. E assim, com o coração cheio de gratidão, ela se despediu do Parque Nacional da Serra da Canastra, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Lisandra voltou para sua vida cotidiana, mas tudo parecia diferente. Sua experiência no Parque Nacional da Serra da Canastra deixou marcas profundas em seu coração e em sua mente. Agora, ela via seu trabalho como pesquisadora com uma nova perspectiva. As interações emocionais que testemunhou entre os gorilas a fizeram entender que a ciência não é apenas sobre números e dados, mas também sobre sentimentos e conexões. No entanto, essa nova visão trouxe desafios. Lisandra teve dificuldade em traduzir suas experiências emocionais em dados científicos. Ela se perguntava como poderia equilibrar a razão com a emoção em suas pesquisas. As memórias de Ícaro e dos outros gorilas ainda dançavam em sua mente, e ela queria que todos pudessem entender a importância da empatia no estudo do comportamento animal. Decidida a compartilhar suas descobertas, Lisandra começou a escrever artigos e apresentar suas ideias em conferências. Ela enfatizou que a empatia deve ser uma parte fundamental da pesquisa sobre a vida selvagem. Para ela, era vital que a comunidade científica reconhecesse a importância de sentir e respeitar os animais que estudavam. Lisandra também percebeu que sua pesquisa poderia inspirar outras pessoas a valorizar e proteger a vida selvagem. Cada vez que contava suas histórias sobre Ícaro e suas observações, sentia que estava plantando sementes de consciência nas mentes de seus ouvintes. Ela esperava que essas sementes crescessem e ajudassem a criar um futuro onde humanos e animais pudessem coexistir em harmonia.
A jornada de Lisandra estava apenas começando, e a determinação de fazer a diferença crescia a cada dia. Com isso, ela se sentia motivada a seguir em frente, levando consigo a essência de tudo o que aprendera. Na Serra da Canastra, Lisandra sentia uma crescente consciência sobre a necessidade de conservar e proteger os gorilas e seus habitats naturais. As experiências que teve no Parque Nacional da Serra da Canastra não foram apenas uma fase passageira em sua vida. Elas a transformaram e a levaram a entender que a proteção da vida selvagem era um dever urgente. Ela começou a se envolver em projetos de preservação, buscando unir sua paixão pela ciência com o ativismo. Lisandra sabia que, para fazer a diferença, precisava agir. Assim, se juntou a grupos que trabalhavam na conservação dos gorilas e de suas florestas. O entusiasmo dela era contagiante e logo encontrou aliados que compartilhavam a mesma visão. Com o tempo, Lisandra formou novas parcerias e colaborações com outros biólogos e ambientalistas. Juntos, eles planejaram iniciativas para educar as comunidades locais sobre a importância da conservação e para proteger os habitats dos gorilas. Essa união de esforços ampliou o impacto que ela poderia ter na preservação da natureza. A cada pequena vitória em seus projetos, Lisandra sentia-se renovada. Cada passo dado, cada árvore plantada e cada gorila protegido lembravam-na da beleza e fragilidade da vida selvagem. Essas conquistas não eram apenas números em um relatório, eram histórias de esperança e mudança. Lisandra percebeu que, ao compartilhar seu amor pela natureza e suas experiências com os gorilas, podia inspirar outros a se juntarem à causa. Sua jornada estava apenas começando, mas a determinação de Lisandra em fazer a diferença crescia a cada dia. Ela sabia que o caminho seria longo, mas estava pronta para enfrentar os desafios que viriam, sempre guiada pela paixão por proteger os gorilas e suas florestas. Lisandra sentou-se em um banco à sombra de uma árvore, refletindo sobre sua jornada no Parque Nacional da Serra da Canastra. Aqueles dias mágicos a transformaram, tanto como pessoa quanto como profissional. O que começou como uma simples curiosidade sobre os gorilas se tornou uma missão de vida. Ela percebeu que a proteção da natureza era mais do que um trabalho. Era uma paixão que queimava dentro dela. A conexão que Lisandra sentia com Ícaro e o grupo de gorilas era profunda. Cada interação, cada olhar trocado, a fez entender o poder da empatia. Eles não eram apenas animais em um estudo, eram seres vivos com emoções e laços, assim como os humanos. Essa realização a acompanhava como um lembrete constante de sua responsabilidade. Com o coração cheio de determinação, Lisandra decidiu que continuaria sua pesquisa, mas agora com uma visão mais ampla. Ela sabia que a relação entre humanos e animais era baseada em interdependência e que era fundamental coexistir em harmonia. O conhecimento que adquiriu com os gorilas a guiaria em suas futuras ações. Lisandra também se lembrou das histórias que poderia contar. As experiências que viveu poderiam inspirar outras pessoas a valorizar e proteger a vida selvagem. Ela sonhava em levar essa mensagem para longe, mostrando que todos têm um papel na conservação da natureza. Com um sorriso no rosto, Lisandra levantou-se e olhou para o horizonte. A jornada estava apenas começando e ela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. A paixão pela vida selvagem pulsava em seu coração e, com isso, a esperança de um futuro melhor para os gorilas e seus habitats. Compartilhe essa história se você acredita que a proteção da natureza é uma missão de todos nós. Deixe seu comentário sobre como a conexão com a vida selvagem já impactou sua vida e inscreva-se para mais histórias inspiradoras como esta.